aqui é a vista anterior, esta é a vista posterior do joelho. Temos lá ligamento cruzado anterior do joelho, ligamento cruzado posterior, que é melhor visualizado aqui pela vista posterior do joelho, ligamentos colaterais, medial, cadê? Opa, medial, que está ligando a face lateral do fêmur até a face aqui lateral da. Opa, cadê? Face lateral do fêmur com a face lateral da fíbula. Então, aqui também do mesmo lado, né? Parte de dentro, vista posterior. Face lateral do fêmur com a face lateral da fíbula. E ligamento colateral medial, que está na face medial, ligando aí o fêmur com a tíbia. Tá? Vamos ver aí quais são as funções desses ligamentos. Então, o ligamento cruzado anterior, função dele, impedir a anteriorização da tíbia sobre o fêmur, ou seja, o deslizamento anterior. Ligamento cruzado posterior, é o ligamento mestre do joelho, tá? Ele é dito o ligamento mestre do joelho. Então, para todos os movimentos de estabilização, o LCP está sustentando esse movimento. Mas, primordialmente, né, o mais importante, é impedindo a posteriorização, ou seja, o deslizamento posterior da tíbia sobre o fêmur. Mecanismo de lesão mais comum de LCP e de LCA também, né? Traumas de alta energia, como em acidentes automobilísticos ou acidentes esportivos. E geralmente o mecanismo de lesão mais comum é descarregar o peso de uma forma unilateral e fazer a rotação sobre o eixo, tá? Que é um movimento que não existe para o joelho, não existe um movimento de rotação desses dois contatos ósseos, tá? Não existe esse movimento de rotação. E pensando que os movimentos cruzados, eles fazem um X, eles estão exatamente sustentando esse tipo de vetor axial, né? Um vetor na diagonal, de rotação. Então, jogou o peso de apoio unilateral e rodou o joelho, mecanismo de lesão de ligamentos cruzados. E aí, dependendo do tipo de rotação, ligamento cruzado anterior ou posterior. Muito, extremamente comum em atletas amadores, atletas de finais de semana de futebol. Muito mais comum em atletas amadores do que vocês imaginam, tá? Por quê? Porque o cara que é do profissional, ele está sempre sendo orientado, apesar do treino em alta intensidade que ele mantém para o nível competitivo. Ele tem sempre assessoria, ele tem sempre recursos disponíveis para quando se lesiona, enfim, tem mais recursos. E o atleta amador, ou o jogador de final de semana, é o cara que vai lá, joga porque, né, gosta do esporte e tudo mais. Não tem acesso a um treinador, muitas vezes, não tem acesso à orientação, só vai lá e joga do jeito que ele sabe, enfim, e talvez possa ir se lesionar sem ter orientação. Quem se identifica? Quem já conheceu gente que lesionou o joelho lá no futebol? Coloque aí no chat, vamos ver. Tem os meninos que jogam futebol aí da sala, não tem? Ó, Pedro. Vários acidentes. Muito bem. Galera que curte futebol provavelmente já conhece aí pessoal que se lesionou ou já assim mesmo.
Handball, boa, Alessandra. Rodrigo, prof, jogo muito, mas nunca me machuquei. Esse é o nosso atleta profissional, né, gente? Olha aí. Lembra que eu falei? É mais comum um atleta amador, né, Rodrigo? Boa, é isso aí. Ligamentos colaterais. E agora nós temos ligamento colateral medial. Ó, o pessoal tá dando sua posição aí, Rodrigo. Ligamento colateral medial. Então, é o estabilizador medial e impede a abertura em valgo, ou seja, ligamento colateral medial, na verdade, ligamento colateral medial, impede o movimento de afastamento da região medial do joelho, certo? Vocês entenderam isso, né? Então, o mecanismo de lesão vai ser exatamente estresse em valgo. Ligamento colateral lateral, que vai ser o estabilizador lateral, e o mecanismo de lesão também é trauma com estresse em varo, ou seja, empurrando o joelho para dentro, né? Forças laterais empurrando o joelho para fora, no caso, né? Do ligamento colateral lateral. Então, esse bem fácil de memorizar aí. Ligamento colateral medial, na face medial, vai impedir vai impedir o valgismo, né? Vai impedir aí o afastamento da face medial. Ligamento colateral lateral, exatamente o contrário, vai impedir o afastamento da face lateral do joelho. Mecanismo de lesão é trauma direto. O que eu posso dizer para vocês sobre joelho? Existe algo que a gente chama de tríade infeliz, né? Então, geralmente em acidentes com grande energia relacionadas ao joelho, e isso especialmente em acidentes envolvendo motocicletas, vocês podem imaginar, né? Motocicleta, o joelhão está exposto. Quem aí que usa moto tem que ficar bem ligado com o joelho, hein? Pessoal que anda de moto. O que a gente tem geralmente em traumas relacionados a joelho, especialmente relacionado com motos? A gente tem rompimento de ligamento cruzado, a gente tem rompimento de ligamento colateral e lesão de menisco. Tá? Então, essa é a tríade, além de possibilidade aí, se de repente for um trauma mais importante, rompimento de tendão muscular, tá? Podendo ser parcial ou não, dependendo do grau de extensão da lesão. Tá? Então, a tríade do joelho em acidentes de alta energia são aí a presença de lesão meniscal, rompimento de tendão de ligamento cruzado, ligamento colateral e possibilidade aí de comprometimento e ruptura de tendão muscular também. Canto posterolateral. Canto posterolateral é a face mais posterior da face lateral do joelho. É formado pelo tendão do músculo poplíteo, que está aqui no nosso esqueminha. Tendão do músculo poplíteo, ele está aqui na diagonal, na vista lateral aqui do joelho. Então, aqui a gente tem a fíbula, né? Tendão do poplíteo, ele vai lá para trás, então, o músculo que vai para a região da fossa poplítea. Ligamento poplíteo fibular e ligamento colateral lateral. Geralmente, quando a gente tem lesões no joelho, o mais comum é ter lesões no canto posterolateral.
Por isso coloquei aqui para vocês. Existe uma grande incidência de lesões do joelho que acontecem nesta região, acometendo estas estruturas, tá? Então, este complexo, que se chama complexo arqueado, fica no canto póstero lateral, formado aí pelo tendão do músculo poplíteo, ligamento poplíteo fibular, ligamento colateral lateral. E eles são extremamente vulneráveis a traumas de alta energia e lesão esportiva também, que geralmente o mecanismo de lesão também é trauma de alta energia, tá? Então, tanto acidentes automobilísticos, especialmente envolvendo motocicletas, quanto em lesão esportiva. Meniscos. Meniscos é a estrutura mais fantástica que existe no joelho. Tá? Eu sou apaixonada por meniscos. Eles são as estruturas mais maravilhosas que existem no nosso joelho. Por quê? Pense que é uma estrutura de fibrocartilagem, ou seja, ela é uma estrutura que tem resistência por causa das fibras de fibrinogênio, mas que absorvem bem a energia por conta da cartilagem, né, do colágeno. Então, é um composto lá é uma matriz, né? Quando a gente olha no microscópio, ele é uma matriz toda encaixadinha, assim, como se fosse uma trama mesmo, de fibras de fibrinogênio e fibras de colágeno. Ela tem uma conformação em C, redondinha, em meia-lua, e quando vista de perfil, ela tem uma conformação triangular, ou seja, as bordas laterais são maiores e conforme vai vindo para a medial, ela vai ficando mais espessa. O que acontece? No menisco, a gente tem a borda externa do menisco, ela é vascularizada. Por quê? Porque a periferia, então a parte mais lateral, as bordas do menisco, estão aderidas lá na cápsula articular e nos ligamentos periféricos do joelho. Portanto, essa parte mais externa é nutrida por vasos sanguíneos. Se tem vasos sanguíneos, consegue se regenerar, certo? Então, lesões na borda mais externa de ambos os meniscos são passíveis de regeneração porque recebem suprimento sanguíneo diretamente. Já a região mais medial de ambos os meniscos não recebe diretamente a nutrição vinda dos vasos sanguíneos. Então, recebem nutrição por meio da difusão entre as células que compõem a região. Então, os nutrientes vão passando de célula para célula através da difusão por membrana e por outros canais por onde passam as substâncias, né, que são necessárias para essas células. Portanto, essa região mais medial de ambos os meniscos, ela não é capaz de se regenerar. Por isso que a gente tem algumas lesões chamadas de acordo com o traço de acordo com o traço de rompimento deste menisco, que vocês vão ver aí com mais profundidade nas aulas de orto. A gente tem lesão radial, lesão oblíqua, lesão longitudinal, lesão em alça de balde, né, que é quando rompe ali uma lesão longitudinal e fica um pedacinho assim para dentro do joelho, como se fosse uma alça de balde mesmo, fica um contorno medial desse menisco solto ali dentro. Quando tem um fragmento de menisco dentro da articulação do joelho, pode ser mecanismo de travar. Quando o osso faz o deslizamento por dentro da articulação e tem um fragmento ali,
pode ser que esse deslizamento ele trava em uma certa angulação, tá? Então, geralmente, lesões de menisco, elas vão estar relacionadas a esse mecanismo de travamento. Tem um determinado movimento aqui do meu joelho que trava, ou se eu levanto e me agacho, enfim, em alguma posição, eu sinto travar, eu sinto que tem alguma coisinha lá dentro do joelho. Isso é bem característico de lesão meniscal. Mas e para que serve o menisco, né? Por que ele é tão incrível e maravilhoso? Porque é essa estrutura que está que está nessa borda lateral aí do joelho que faz a absorção da energia, né? Que melhora aí a congruência articular, ou seja, se dependesse só do formato dos ossos e da cartilagem para suportar o peso, isso não seria viável, porque a formação óssea ia determinar que aquilo não fosse redondo, então não ia ter movimento de flexão, ia ser duas estruturas retas. Duas estruturas retas não fazem movimento, né? Porque não tem. Não vai ser como a articulação ali da porta, por exemplo, da porta da casa de vocês, que é uma articulação reta. Né? No joelho não tem como ser assim, para fazer o movimento de flexão e extensão. Precisa ser uma base mais plana, com uma superfície redonda, para permitir esse tipo de movimento. É para isso, e isso só é possível por conta da presença dos meniscos, tá? A gente precisa ter algo que é plano, mas ao mesmo tempo que seja redondo para permitir o deslizamento do fêmur sobre a tíbia. Como que é o quadro clínico em lesões meniscais? Nosso paciente chega relatando uma dor na interlinha articular. O que é a interlinha articular? O paciente vai pegar, fazer um C com a própria mão e vai colocar bem na lateral ou na face medial do joelho, horizontal mesmo, mostrando um C. É exatamente esse o relato que ele faz. Aí eu tenho dor aqui e aponta de uma forma horizontal o seu joelho. Ali é interlinha articular. Por quê? Porque a dor é lá dentro mesmo. Lembra que tem dor porque é inervado e porque é vascularizado, diferente da cartilagem hialina, tá bom? O que mais que vai ter lá no quadro clínico? Edema, por quê? Porque é vascularizado, porque está num ambiente fechado ali da cápsula articular. Pode ter crepitação, ou seja, se tiver edema articular, pode gerar, só o próprio edema já pode gerar crepitação, ou o fragmento do menisco que soltou lá dentro da articulação também pode gerar crepitação. E bloqueio doloroso é exatamente o que eu falei para vocês, que é aquele posicionamento onde o redondinho do fêmur passa por cima daquele fragmento de menisco e impede o deslizamento. Então, existe esse bloqueio. O paciente pode conviver com uma lesão meniscal sem grandes problemas, especialmente se ele não for atleta de alto rendimento, se a atividade laboral dele não exigir grandes esforços do joelho e tudo mais. A pessoa pode conviver tranquilamente ao longo da sua vida, sem problemas nenhum. E, de repente, só vai lembrar que teve uma lesão de menisco quando tiver um novo episódio com ocorrência do joelho. Tá? Então, tem lesões de menisco que são indicação cirúrgica, sim, porém, existe essa possibilidade de viver aí tranquilamente com uma lesão que não é indicação cirúrgica. Síndrome patelofemoral ou femoropatelar, né? Eu conheço como patelofemoral.
Então, são disfunções que acometem a articulação ali envolvendo a patela sobre o fêmur, como dor retropatelar, que é a dor atrás da patela. Lembrando que cartilagem hialina não dói, tá? Então, se tem dor, é porque tem acometimento aí de outras estruturas importantes, tá? Que são inervadas, que são vascularizadas. E aqui, nesse esqueminha, eu coloquei para vocês as áreas de contato, de pressão entre da patela sobre o fêmur no contato articular. Percebam aqui que quando o joelho está a 0 graus, ou seja, quando o joelho está em extensão, a patela fica solta aqui em cima do fêmur. Então, tá aqui, ó, a região de sobreposição é essa daqui. Então, a 0 graus, olha aqui na patela, no desenho da direita, não tem o 0 graus, porque a patela está solta e ela fica solta nessa região mais superior aqui. Quando a gente tem uma flexão de 30 graus, ou seja, uma flexão pequenininha, né? Olha aqui a região da patela, do fêmur, que vai estar a sobreposição da patela. Então, essa região mais superior aqui. E meu mouse não está subindo, né? Então, essa região do começo ali do revestimento da cartilagem. Enquanto lá na patela, ó, é a parte mais baixa da patela que vai entrar em contato com a superfície ali do fêmur. A 60 graus, percebam que já é uma flexão um pouquinho maior. A 60 graus é o maior ponto de pressão da patela contra o fêmur. E a 90 graus, ou seja, ângulo reto, olha o tamanho da extensão aqui. O mouse não está aparecendo ali. Mas olha o tamanho da extensão, né? E ela pega até uma curvinha dessa extensão ali do contato de pressão entre a patela e o fêmur. E olhando lá para a patela também temos uma grande extensão do contato. Então, a 60 e a 90 graus são as angulações de maior pressão do joelho sobre o fêmur. Geralmente é nesta angulação que existem aí sobrecargas mecânicas nessa articulação, gerando até desgaste, né, ou prejuízo aí neste contato articular. Geralmente é nessas angulações que estão os movimentos que geram dor. E geralmente também entre essas duas angulações que vão começar os processos degenerativos. Então, tanto lá da condromalácia, né, que é esse comprometimento da cartilagem, quanto em outros acometimentos aí envolvendo essa articulação. Tá? Então, deixei aqui para vocês verem os contatos, né? Temos ali também a 120 graus, a gente tem 2 pontinhos de pressão ali, porque é a região da patela que vai estar em contato com as duas partes mais distais ali da tróquea do fêmur. Síndrome femoropatelar, então, ela pode ser causada por alterações nessa relação de encaixe da patela sobre o fêmur, podendo ser gerada por uma leve tendência de deslocamento, que provoca dor ali na face anterior. Por exemplo, um posicionamento da patela mais medializada ou lateralizada, ou uma patela mais alta, mais baixa, já altera ali aqueles pontos de pressão que a gente viu no esqueminha anterior. Então, isso vai muito na individualidade da anatomia individual de cada um. Ou ainda, em casos de luxação da patela. Então, tem pessoas que apresentam
uma tróclea, né? Tipo, a fossa ali do fêmur, ela é mais rasa, ela não é tão profunda, muitas vezes porque é da própria anatomia da pessoa mesmo. E o que acontece é que, por ser rasa, em alguns movimentos, a patela escapa ali do seu eixo. É uma luxação dolorosa, porém é reversível muitas vezes. A própria pessoa ali já sabe mais ou menos o que ela tem que fazer para retornar. Quando a tróclea é rasa, pode ser feita uma intervenção cirúrgica para aumentar a profundidade dessa canaleta ali, né, dessa tróclea. Então, é um tipo de abordagem também. Outros fatores aí que podem gerar, né, essa síndrome patelofemoral são desalinhamentos no eixo central, como valgo excessivo, ou seja, aquele aproximamento dos joelhos. Os joelhos são muito para dentro, né? Faz o X de membro inferior. E hiperextensão do joelho também. A hiperextensão do joelho pode gerar aí uma facilidade de acontecer problemas relacionados à patela. Então, desvios do alinhamento normal. Isso daqui é bem bonitinho, vocês vão ver lá na disciplina de saúde da criança, que são as fases do desenvolvimento. E entender as fases do desenvolvimento é bem importante para a gente saber o que é o normal e até que idade aquilo é normal, né? Então, a gente vai saber quando intervir, quando é necessário intervir. Pensa lá, ao nascer, a criança apresenta um varo fisiológico. Então, ela apresenta aquelas perninhas fofuchas, formando essa aparência redondinha. Isso é normal. Por quê? Porque ela ainda não está descarregando o peso em cima da perna. E quando ela começar a descarregar o peso em cima da perna, ela vai precisar de uma base bem ampla, para quanto maior a base, maior a estabilidade. Então, para ela começar a dar os primeiros passinhos, essa criança vai precisar de uma base bem aberta, para se equilibrar ali em cima das duas perninhas. Por volta dos 2 anos de idade, a criança já está correndo, já está subindo escadas, já está fazendo várias atividades. Pode adquirir um formato em valgo, ou seja, o cruzamento, o X do joelho. Não acontece em todas as crianças, mas às vezes pode acontecer. Por quê? Nesta fase, a gente está formando a descarga de peso sobre o joelho. E a descarga de peso ela vai depender ali da conformação do quadril, do apoio do pé. Muitas vezes precisa ser formado o arco plantar. Tudo isso vai estar influenciando no formato ali do valgo do joelho. Já lá perto dos 7 anos, a criança já corre, já pula, já anda de bicicleta, enfim, já faz um monte de coisa. Nessa idade, já existe aí a manutenção do que esse indivíduo vai apresentar de posicionamento ao longo da sua vida. Então, geralmente, quando existe algum problema de membro inferior, os pediatras, enfim, os médicos que vão avaliar essas crianças já conseguem identificar e indicar, de repente, algum esporte direcionado para melhorar o desvio. Por exemplo, quando a criança apresenta um valgo excessivo, então cruzamento X excessivo lá do membro inferior, o médico pode indicar, de repente, um esporte que vai melhorar
de repente, esse posicionamento. Futebol vai fazer o quê? Vai fazer o mecanismo contrário, porque a gente vai estimular a adução deste membro. É uma estratégia, pensando que a criança ela vai estar mais na época do esporte, né? Já que quando tem hipertensão patelar, qual pode ser o motivo? Provavelmente é biomecânica da patela mesmo. Então, no adolescente, a gente vai ver aqui, tem até a parte de Osgood Filater, tá mais para frente. Pode ser por conta do crescimento. Então, uns 13 anos, tanto menina quanto menino tá na época aí do estirão do crescimento, fase da puberdade e tudo mais, já. Então, o que acontece? O crescimento ósseo nessa fase, ele é muito mais rápido, ele tem uma velocidade muito grande quando comparado com o crescimento muscular. Então, o músculo não acompanha o crescimento ósseo, que é estimulado lá pelo GH, que tem um pico de hormônio do crescimento nessa fase da puberdade. O que pode acontecer é que, por conta de um encurtamento muscular fisiológico, né? Então, teve o crescimento muscular, o crescimento ósseo muito rápido e o crescimento do comprimento muscular ainda não conseguiu acompanhar, pode aumentar a pressão da patela sobre o fêmur. Pelo que eu conheço, talvez seja esse o caso aí para uma situação de adolescente. Tem que ir tentando ganhar o comprimento muscular. Ganhando comprimento muscular, a gente vai reduzir a tensão da patela e tende a melhorar. Porém, tem que ver se realmente é só essa abordagem, né? Porque se já foi algum procedimento cirúrgico, talvez tenha mais alguma coisa aí relacionada, tá? Mas bem legal o caso. Boa colocação, Jaque. Então, osteoartrite do joelho, também aí, nome popular, né? Não é nome científico. Gonartrose, usado assim muito antigamente, mas nome científico e aceitável hoje em dia, osteoartrose do joelho, ou artrite degenerativa do joelho. Determinada pelo desgaste da cartilagem mialina. Se teve desgaste da cartilagem, pode ter contato ósseo e o contato ósseo gera dor. Quando a gente tem desgaste articular, o nosso osso ele tende a crescer, tentar aumentar a superfície articular, a superfície de contato. Então são formados os osteófitos, então aquela proeminência óssea ao redor da articulação. Pode ter dor, edema, desvio no alinhamento. Então, de repente, quando a gente pega um paciente lá com uma idade um pouco mais avançada, tem relato de osteoartrite do joelho, ou osteoartrose do joelho. E a gente identifica que essa pessoa ela tem lá algumas anomalias na simetria do joelho, pode ser já uma consequência mecânica da degeneração aí do joelho. Tá? Então, na hora que a gente for fazer a avaliação postural ou a inspeção, já avalia, já associa talvez não seja o mecanismo de lesão, mas seja já a adaptação, a consequência desta disfunção aí tecidual. Tendinite patelar. Então, lembra ali que eu falei no começo desse segundo ponto? Patela, parte superior da patela, temos o tendão quadricipital, parte inferior da patela, temos o tendão patelar. Então, inflamação do tendão patelar pode acontecer
por excesso de uso, então, atividades que o indivíduo se mantém muito tempo sentado. Muito tempo sentado pode gerar tendinite, porque existe, né, aquele tracionamento do tendão patelar. Também chamada de joelho do saltador, porque atividades, principalmente atividades esportivas, que tem essa demanda de salto, então no vôlei, no basquete, no rugby, tem essas atividades de salto, então é bem comum ter lá a associação de dor retropatelar e inflamação do tendão patelar. Então aqui vai ter edema palpação do tendão patelar, dor na manutenção da flexão do joelho, porque vai estar em estiramento desse tendão. E geralmente vem aí associada a dor retropatelar também. Síndrome de Osgood-Schlatter, que é o que eu falei antes ali para a Jaque, é bem comum no estirão de crescimento, porque o crescimento ósseo, ele recebe uma influência maior desse pico de hormônio do crescimento gerado na puberdade do que o crescimento do tecido muscular. Então, o osso, ele cresce mais rápido e o músculo não acompanha esse crescimento. E isso gera o quê? Em algumas pessoas. Ô, prof, Sim, essa síndrome pode prova? nessa agora não vai cair. Nessa agora não vai só até a nossa aula anterior. Ah, tá, só até a aula 7, então. Isso. Tá, obrigado. Mas, ó, fica ligado, hein? Na próxima vai cair. Beleza. Então, o que acontece aqui é o crescimento ósseo muito acelerado. O tendão e o músculo ainda não acompanhou esse crescimento, então tá tudo esticado, tá tudo sendo tracionado. E algumas pessoas, essa tração gera um aumento da tensão dessa região ali, da tuberosidade anterior da tíbia. Essa tensão excessiva o dia inteiro, 24 horas por dia, por um longo período, aí, que pode ser até 2 anos de crescimento e de manutenção da dor, pode gerar um aumento lembra do efeito piezoelétrico, das leis de Wolff? O aumento da tensão desse tendão tracionando o osso vai gerar aumento do depósito da matriz óssea, podendo até mesmo gerar um aumento da tuberosidade anterior da tíbia. E algumas pessoas apresentam, na fase adulta ali, após passar pela fase do crescimento, ali do estirão de crescimento, apresentam uma proeminência da tuberosidade anterior da tíbia muito grande, muito palpável, né? Por conta de que sofreu aí com essa síndrome de Osgood-Schlatter na época da adolescência. Então, pessoas que têm esse crescimento muito acelerado, ou ainda que pode ter o crescimento induzido por tratamento hormonal, podem apresentar esse tipo de síndrome, tá? Então, são aí disfunções que a gente pode pegar lá a gente pode encontrar nos pacientes que forem com a sua queixa principal relacionada ao joelho. Então, enfim, vamos para a avaliação do exame físico. Na inspeção, precisamos ver o alinhamento central, a posição da patela, na face lateral lá, ver o alinhamento central também, se tem hiperextensão, ou se o joelho se mantém semiflexionado, porque tem encurtamento muscular, por exemplo. Na vista posterior, a gente precisa visualizar a área poplítea. Na área poplítea,
a gente tem uma possibilidade de encontrar um cisto sinovial ou um cisto de Becker, que é uma proeminência óssea aqui na face poplítea, ou seja, na parte posterior do joelho. Muitas vezes ela não é indolor, o paciente não sente nada, mas ela fica ali incomodando, é algo que de repente pode gerar um desconforto e pode ser uma queixa do seu paciente também. Então, identificar ali o cisto sinovial. Outra característica do cisto, ele pode aparecer e desaparecer, dependendo da época, dependendo do esforço que essa pessoa apresenta, ou pode continuar presente lá ao longo da vida e não ter problema nenhum também. Mas é para vocês conhecerem. Então, pode ter lá a presença de uma bolinha na fossa poplítea, que é o cisto de Becker. Quando ele é doloroso, quando ele interfere no movimento e tudo mais, pode ser feita a punção, né? Bota uma agulha lá de drenagem e puxa, é feita pelo médico. Porém, pode ter recidiva, tá? Pode voltar aí, dependendo da característica do cisto. Então, pode ser removível, pode ser drenado, ou pode, né, permanecer lá, depende muito das queixas do paciente. Certo? O que mais? Palpação. Então, a gente vai palpar ali todas as proeminências ósseas. Tuberosidade anterior da tíbia, como eu falei, em pessoas que apresentam aí, que vivenciam essa síndrome de Osgood-Schlatter, podem ter um aumento da proeminência da tuberosidade anterior da tíbia. Patela, palpação da patela, bem legal. Se você palpa ela com o joelho em extensão e o joelho bem relaxado, você consegue fazer os movimentos passivos de lateralização, para lateral e para medial, e movimento para cima e para baixo da patela. Quando o joelho está relaxado em extensão, a patela está solta ali em cima e você consegue fazer os movimentos ali em todos os quadrantes. E é importante que tenha mobilidade mesmo neste posicionamento, né, do joelho. O que mais? Linha articular, lembra que a interlinha articular, quando tem lesão de menisco, tenha essa dor na interlinha, né? E ligamentos também. A gente consegue palpar os ligamentos colaterais. Importante fazer a palpação com a movimentação ativa e passiva do joelho, de flexão e extensão, para avaliar a presença de crepitação. Lembra que a crepitação pode ser por edema articular ou pode ser pela presença de fragmentos de lesão meniscal lá dentro do joelho. Certo? Então, palpou lá em movimento para ver se tem crepitação da articulação. Exame neurológico na parte do joelho, aqui, ó. Face anterior, basicamente L4, nos dermátomos. Face medial vai ser de L3. Face lateral, L5. Não, L4 e L5 também, assim, mais na face lateral, mais L5, né? Parte posterior, lá na fossa poplítea, S1 e S2, tá? Na região de dermátomos. Então, joelho vai estar envolvido aí de L3 até S2, beleza? Então, a gente já sabe que dores ali relacionadas ao joelho também podem vir lá do quadril, coluna lombar, ou lá no membro inferior. Sempre que tem queixa, é importante a gente avaliar todos os segmentos envolvidos, tá? Testes especiais do joelho são divididos em testes de lesão meniscal e testes de lesão ligamentar. Então, bem simples aqui para a gente finalizar. Sinal de Smiley. Tem algumas
abordagens do sinal de Smiley, que é só que se refere só à apreensão de segurar a patela do paciente. Mas neste teste aqui de Smiley, a gente começa com o paciente em 90 graus de flexão do joelho e 90 graus de flexão do quadril. O examinador vai segurar com uma mão o tornozelo, lá o calcanhar do paciente, e com a outra mão vai segurar na parte da patela ou na interlinha articular mesmo. E vai fazer a extensão passiva deste membro. Se o indivíduo apresentar dor à palpação da interlinha, né, quando você segura a interlinha, ou dor à palpação da patela, pode indicar lesão meniscal. Tá? Quando você sustenta a patela e faz o movimento de extensão, o paciente indicou que a dor é na interlinha articular, é sugestão de lesão meniscal. E aí, para o lado que ele apontar, se for medial, corresponde a menisco medial, se for para lateral, corresponde a menisco lateral. Teste de McMurray é feito com o membro em suspensão, joelho e quadril a 90 graus. O examinador vai estabilizar o joelho e lá na face do calcâneo vai fazer a rotação da tíbia de uma forma para rodar interna e externamente. Dor na rotação vai indicar lesão meniscal, tá? Quando a gente roda para interno, indica existe uma maior pressão do menisco medial, então sugere rotação interna, sugere lesão de menisco medial. Rotação externa, a gente sobrecarrega a face externa, aqui a face lateral externa do joelho, então vai indicar comprometimento do menisco lateral, tá? McMurray, a perna vai ficar em suspensão de 90 graus, a gente roda o calcanhar do indivíduo. Na interlinha articular, pode ser sugestão de lesão meniscal. Teste de Apley. Nossa, nessa imagem parece que o cara tem uma fratura de tornozelo ali. Mas o teste de Apley, o paciente vai estar em decúbito ventral, joelho a 90 graus, e a gente vai apertar o joelho desse indivíduo lá para baixo. Muitas vezes, só apertando para baixo, o indivíduo já refere dor, e ele vai apontar se é para medial ou para lateral. Então, se apresentou dor já na compressão, já é indício de lesão meniscal. Quando a gente roda para rotação interna, menisco medial. Rotação externa, menisco lateral. Teste de Steinman. Neste caso, a gente não faz a compressão, né? O indivíduo vai estar sentado com o membro suspenso. A gente vai fazer também a rotação do joelho interno e externo. O que acontece? Geralmente, o mecanismo de lesão de menisco é rotação em cima do eixo. Então, é rotação em cima do menisco mesmo. Rotação ali de um movimento que não existe dentro da articulação. Portanto, todos os testes meniscais, eles são principalmente de rotação, né? Testou a rotação e viu que tem dor, é sugestivo de lesão meniscal. Então, nesse teste de Steinman, quando existe dor lá na interlinha articular, é sugestão também, mesmo sem ter compressão, sugere o comprometimento de menisco. Mesma coisa. Rodou externamente, indica menisco lateral. Rodou internamente, menisco medial. Outro teste aí, que é a marcha do pato, mas assim, se o indivíduo tem lesão meniscal, ele nem vai conseguir agachar.
até o final, para chegar na posição do agachamento profundo. Mas o teste da marcha do pato é você fazer um agachamento profundo e caminhar sobre esta posição, dar alguns pequenos passos. O que acontece? Quando existe uma lesão, mesmo que antiga, no corno posterior do menisco medial, o indivíduo não vai conseguir fazer essa troca de passos. Porém, lesões meniscais geralmente têm uma restrição, o paciente tem dificuldades para chegar nesse agachamento profundo, tá? Então, já fica aí para vocês também. O paciente não teve uma restrição para chegar no agachamento profundo e relatou a dor lá na interlinha articular, já é sugestão de comprometimento meniscal. Agora, para os testes de lesão ligamentar, pensa que a gente tem 4 ligamentos bem importantes, né? Então, vai ser lá, ligamento cruzado anterior e posterior, ligamento colateral, lateral e medial. Teste de Apley é o mesmo Apley lá do teste anterior, né? Quando a gente comprime e roda, lesão meniscal. Quando a gente traciona e roda, tá afastando, né, as extremidades dos ligamentos, então pode indicar comprometimento aí ou ruptura parcial de ligamentos, tá? Então, o paciente em decúbito ventral, a gente vai puxar o tornozelo lá para cima. Se só no movimento de tração já sentir dor, já indica comprometimento aí de ligamento, né? E aí depende de onde o paciente vai apontar. Eu sinto dor lá dentro do joelho. Indica ligamento cruzado, e aí anterior ou posterior. Eu sinto dor aqui na face medial, já indica ligamento colateral medial. Face lateral, mesma coisa. Tá? Então, teste de tração de Apley. Teste de Lachman. O paciente vai estar lá, barriga para cima, decúbito dorsal, joelho flexionado a 30 graus. E aí o examinador vai sustentar de um lado com uma mão a parte do fêmur, do outro a parte da tíbia, e vai fazer uma tração anterior, como se fosse uma gaveta, só que a 30 graus. Quando temos anteriorização da tíbia, quando você consegue puxar a tíbia para frente, pode indicar ruptura aí de LCA, que é o ligamento cruzado anterior, impede o deslizamento anterior da tíbia, né? Então, é um teste aí de LCA, tá bom? Quando existe movimento nessa articulação, quando existe movimento nesse teste, é sempre importante você avaliar o lado contralateral. Por quê? Existem pessoas que apresentam frouxidão cápsulo-ligamentar. E aí pode dar um teste falso positivo. Então, tem pessoas que têm ali uma maior mobilidade. Se você comparar com outro membro e tem simetria, e não tem queixas relacionadas e tudo mais, então você não pode dizer que existe uma ruptura, às vezes é só uma frouxidão mesmo, tá bom? Então, sempre comparar com o outro lado. Teste de gaveta, a única diferença aí com o teste de Lachman é a angulação em que está posicionado o joelho. Então, gaveta vai estar posicionado a 90 graus. O terapeuta ele pode sentar em cima do pé do paciente para estabilizar. Segura com as 2 mãos ali na face da tíbia. Puxou para anterior, vai testar LCA. Empurrou para posterior, vai testar LCP, tá? Então, o mesmo movimento de gaveta anterior, testa ligamento cruzado anterior, gaveta posterior, testa ligamento cruzado posterior. Teve movimento, comparou com o lado contralateral, se existir um movimento diferente do lado contralateral, indica
uma ruptura, talvez parcial, de ligamento cruzado posterior. E estresse em valgo e em varo vai testar os ligamentos colateral medial e ligamento colateral lateral. Então, quando a gente empurra o joelho no sentido da face lateral em direção à face medial, a gente está testando o ligamento colateral medial. Tá? Se tiver movimento, lembrem, testar o lado contralateral. Se tiver movimento, pode indicar aí uma lesão de ligamento colateral medial. Já no contrário, estresse em vara, a gente vai testar a força da face medial em direção à face lateral. E aqui pode ter aí tanto lesão do ligamento colateral lateral, né, ruptura parcial, quanto comprometimento lá do cântaro póstero lateral, lembrem do canto póstero lateral. Especialmente se o indivíduo relatar dor na face mais posterior, né, na face mais posterior da lateral do joelho, tá? Já pode indicar esse comprometimento aí. Por último, sinal de Clark, que pode ser só a apreensão para tocar na patela, já é sinal de Clark positivo, mas o teste de Clark, ele é feito com joelho em extensão, relaxado, o terapeuta segura a patela do paciente, segura aqui na parte mais superior, na inserção do tendão quadricipital, e vai pedir para o paciente fazer o movimento de contração do quadríceps. Quando você faz a contração do quadríceps, a patela tende a subir. E aí, como tem uma resistência ali da mão posicionada do avaliador, e esse indivíduo vai fazer o tracionamento, se gerar dor, pode ser aí um sinal de lesão ou do tendão patelar ou de dor retropatelar mesmo. Vai depender do tipo de resultado, do tipo de resposta que o indivíduo vai dar para você. Mas, em geral, quando existe dor retropatelar ou já comprometimento da cartilagem entre a articulação aqui femoropatelar, pode posicionar a mão sobre a parte superior da patela, o indivíduo já sente dor, já é sinal positivo. Beleza, pessoal? Então, isso é tudo, pessoal. Já dizia o nosso amigo porquinho do aluno Tunes. Beleza? Dúvidas sobre a nossa avaliação do quadril e joelho? Ô, prof, só aquele slide ali do joelho de fazer o teste do ligamento ali, o posterior. Eu não entendi aquela parte de posteriorização, sei lá. Como que ia ficar daí no caso? Eu ia fazer esse movimento. O teste de gaveta? Isso, esse aí, esse último tópico aqui, ó. Como que ia ocorrer esse movimento, o joelho ia para trás? Exatamente. Existe esse deslizamento da tíbia para baixo, né? Quando existe rompimento do ligamento cruzado posterior. Entendi. Tá? Daí, quando você faz esse movimento e empurra a tíbia para baixo, quando tem ruptura, ela desliza lá para baixo. Tá. E o outro é o anterior, né? Aí, no caso, eu puxo a tíbia para fora? Para cima, no caso? Isso, para cima. Uhum. Isso é quando tem lesão de ligamento cruzado anterior. Aí você puxa a tíbia para próximo de você, no caso, para cima. E existe esse deslizamento da tíbia para cima. Sim, entendi. E, o que eu ia te perguntar lá do goniômetro, eu estava vendo no meu livro essa semana e estava falando que a articulação do ombro
ela tem uma amplitude de movimento de cento e poucos graus. Só que o símbolo do membro superior, ele tem uma amplitude de movimento maior por causa da escápula e tal, né? Quando eu for, Sim, quando eu for fazer quando eu for medir lá o grau de goniômetro, né? Se, tipo assim, quando eu for avaliar, eu tenho que avaliar só o ombro ou o símbolo do membro todo? Ou quando a depende gente vai da lesão da avaliar pessoa? não, quando a gente vai avaliar a amplitude do ombro, a gente sempre vai avaliar o movimento de 0 a 180 graus na abdução e na flexão, e as de rotação de 0 a 90 graus, né? Então, isso aí Então, no caso, a não gente muda. vai avaliar. Provavelmente Oi, o pode símbolo falar. avalia do símbolo porque o movimento da glenomeral ele só é possível por conta do ritmo escapulomeral. Ah, tá, entendi. Então, Não, é provavelmente que eu ele fiquei. deveria estar explicando algo nesse sentido aí lá no livro. É porque é um livro de cinese. Uhum. Aí eu estava estudando, aí eu fiquei em dúvida, aí já teve a tua aula hoje, já perguntei. Mas era isso, obrigado, tá? Beleza. Então, quando a gente avalia a goniometria, a gente avalia o movimento funcional mesmo, independente de quais segmentos que geram aquele movimento. Beleza? Dúvidas, pessoal? Vou subir o arquivo ali da resenha para vocês no AVA e também vou tentar fazer ali funcionar o exercício para vocês, senão eu vou subir uma tarefinha do Word mesmo, tá bom? É um questionário ali para vocês responderem sobre os nossos conteúdos. Beleza? Finalizamos então, pessoal. Então, muito boa noite. Semana que vem, eu convidei um físio para falar sobre joelho com a gente, tá? Excelente. Então, a gente vai ter aula sobre tornozelo e uma conversa aí com o físio, doutor Alceu Koguchi, que ele é especialista em reabilitação do joelho, tá? Então, bem legal, vai trazer aí mais perspectivas, mais achados clínicos, né? O que existe de real mesmo, que chega na clínica de pacientes com lesão de joelho. Beleza? E semana que vem, entrega da resenha para todo mundo, beleza? Já recebi algumas, mas me mandem por e-mail a resenha. E dúvidas aí com relação à prova, vocês também podem me perguntar até a próxima semana. Certo? Muito obrigada, pessoal, pela aula de hoje, por estarem presentes, por assistirem, por contribuírem. E é isso aí. Muito boa semana para vocês. Bom feriado, sexta-feira. Para quem está de quarentena em casa, não mudou nada, mas tudo bem. Valeu, tchau, tchau.